Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de gliconeogênese. A gliconeogênese é um processo na qual nós fabricamos glicose a partir de precursores não glicídicos. Em outras palavras, o organismo produz glicose independente de carboidrato. Quem seriam esses precursores não glicídicos responsáveis pela produção da glicose? Primeiramente, nós vamos ver o lactato, o piruvato, o glicerol e também os aminoácidos. Esses produtos são precursores que não são carboidratos, mas mesmo assim podem produzir glicose. A produção da glicose durante a neoglicogênese, se nós considerarmos um jejum de 24 horas, sabemos que ocorre aproximadamente a formação de 180 gramas de glicose em 24 horas. Essas 180 gramas de glicose que foram produzidas durante as 24 horas pela neoglicogênese corresponde a aproximadamente 720 quilocalorias de energia. Essas 720 quilocalorias de energia não são suficientes para manter um adulto médio saudável. Isso porque um adulto médio utiliza entre 1.500 a 3.000 quilocalorias por dia. Portanto, nós podemos perceber já de imediato que a neoglicogênese não é suficiente para suprir as necessidades energéticas de calorias diárias de uma pessoa. E por causa disso, deve ocorrer um ajuste energético entre o estado absortivo, ou seja, o estado onde o nosso organismo está retendo os nutrientes, absorvendo os nutrientes do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea, e o estado pós-absortivo, aquele momento onde o trato gastrointestinal não dispõe mais de nutrientes para liberar para a corrente sanguínea. Esse ajuste energético ocorre com a redução do catabolismo da glicose para fins energéticos, e para substituir a glicose, o organismo começa a aumentar o catabolismo da gordura, também como fonte de energia. Vamos ver que isso vai gerar uma poupança de glicose. Essa poupança de glicose, da glicose que foi produzida pelo fígado e também pelos rins, vai ser de extrema importância para o sistema nervoso central, uma vez que o sistema nervoso central utiliza preferencialmente a glicose como fonte de energia, e poupando essa glicose, ocorrerá o favorecimento do funcionamento do sistema nervoso central com a energia poupada da glicose. Portanto, nós precisamos entender o seguinte: a lipólise é uma etapa extremamente essencial e importante para a poupança da glicose. A lipólise consiste na degradação das gorduras. Os triglicerídeos vão ser degradados em glicerol, que inclusive nós já vimos isso no vídeo anterior. O glicerol ele vai ser transportado para o fígado, e do fígado ocorrerá a conversão do glicerol em glicose. Esta glicose que foi produzida no fígado vai ser liberada na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea vai normalizar a concentração plasmática de glicose. Além do glicerol, a clivagem dos triglicerídeos vai fornecer ácidos graxos. Vamos ver agora o que ocorre com os ácidos graxos para a produção de energia. Os ácidos graxos são catabolizados e geram energia para todos os tecidos do corpo, exceto o sistema nervoso central, que é incapaz de utilizar os ácidos graxos para a produção de energia. Os ácidos graxos fornecem energia de duas maneiras.
Primeiramente, vai ocorrer o processo de beta-oxidação e isso vai gerar a produção de átomos de hidrogênios que vão ser oxidados para gerar energia e também a produção da acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. Por meio da acetilcoenzima A, ocorrerá a formação de ATP no ciclo de Krebs, porém, mais importante do que a produção do ATP seria a produção do NADH+, e também do FAD. NADH+, e FAD vão ser levados até a próxima etapa da respiração celular, chamada de cadeia respiratória, e na cadeia respiratória ocorrerá uma grande produção de ATP, graças a esses produtos, o NADH+, e o FAD, que foram produzidos no ciclo de Krebs por meio da acetilcoenzima A. Além disso, ocorrerá que a acetilcoenzima A sintetizada pelo fígado vai ser processada em corpos cetônicos. Temos 3 tipos de corpos cetônicos. O primeiro tipo é o beta-hidroxibutirato. Um outro tipo de corpo cetônico seria o acetoacetato. E por fim, nós também temos a acetona. A acetona tem uma característica importante. A acetona, esse corpo cetônico, ele vai difundir com grande facilidade pelos líquidos corporais. Por causa disso, a acetona vai ser facilmente exalada do nosso corpo por causa da respiração. Pessoas que permanecem num jejum prolongado vão ter um hálito com um odor extremamente característico. Este odor do hálito dessas pessoas é por causa do excesso de acetona, que, conforme eu disse há pouco, difunde facilmente pelos líquidos corporais e podem ser exalados com grande facilidade através da respiração. Ocorre em algumas situações um aumento exagerado da concentração de corpos cetônicos. Isso recebe o nome de cetose, ou também alguns autores chamam de cetonemia. A cetose tem algumas condições que favorecem o seu aparecimento, como o jejum prolongado, também o diabetes mellitus. Outro fator seria a desnutrição e também a má absorção dos nutrientes gera quadro de cetose. A importância dos corpos cetônicos reside no fato de serem uma importante fonte de energia durante um jejum prolongado. Esse jejum prolongado que eu falo para vocês é um jejum que pode durar dias. E os corpos cetônicos, vejam que interessante, fornecem energia para todo o nosso organismo, incluindo o sistema nervoso. Isso porque o sistema nervoso é capaz de oxidar os corpos cetônicos por intermédio do ciclo de Krebs. O resultado, então, final da utilização de ácidos graxos e também de cetonas durante o jejum seria fornecer energia para todo o corpo e também poupar a glicose para o sistema nervoso, uma vez que, conforme nós vimos há pouco, o sistema nervoso pode utilizar cetonas para geração de energia. Como o encéfalo utiliza os corpos cetônicos como fonte de energia durante um jejum persistente, lembrando que esse jejum persistente é aquele jejum que vai durar dias, isso vai fazer com que ocorra uma diminuição da necessidade da utilização da glicose. Isso ocorre, pois está sendo degradado o corpo cetônico para gerar energia. Reduzindo a necessidade de glicose, nós vamos ter também no nosso organismo uma redução da necessidade da degradação das proteínas em aminoácidos. Isso é extremamente importante. Diminuindo a degradação das proteínas em aminoácidos,
vai fazer com que o nosso organismo mantenha as reservas proteicas por mais tempo. Lembra que eu já falei para vocês, as proteínas são as unidades funcionais da nossa célula. Sem proteínas, as células param de funcionar. Consequentemente, o indivíduo pode apresentar algumas patologias e, em caso mais grave, a morte. Poupando, então, as reservas de proteínas que vão durar mais tempo, isso vai aumentar a capacidade do organismo em suportar um jejum prolongado, evitando que ocorra danos teciduais graves. Pessoal, a respeito da gliconeogênese, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!